Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Quantos estão animados de estar na casa do Senhor? Amém. Nós temos que agradecer ao nosso Deus pelo fôlego, pela saúde, por Ele ter nos proporcionado estarmos aqui. E aqui é o melhor lugar que poderíamos estar. E hoje vamos começar um pouco diferente. Eu vou chamar a Lívia, que vai começar aí com oração. E as crianças aí depois já seguem na apresentação que farão, tá? Pode subir. Lembrando ainda as solas que nós estamos fazendo esse mês. E neste dia de hoje, né, nesse culto de hoje, seria sobre a fé, somente a fé. Papai do céu, muito obrigada por ter vindo. Abençoe todo mundo que está nessa igreja e tem tudo para Deus. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem seguir. Irmãos, boa noite. O Vinícius e o Ian, eles vão ler o tema de hoje, né? Que o nosso tema é o que mesmo? É o que mesmo? Somente a fé. Então, o Vinícius e o Ian vão ler o versículo-chave do tema de hoje, tá bom? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que nos precede ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, presta Salvador. Pois sem fé, sem amor. Mais uma vez. Fé, mais fé. Presta Salvador. Pois sem fé, sem amor. Vamos
gente, né? A gente vem, hoje eu vou ficar ali só quieta, não quero fazer nada, quero ficar só ouvindo, e as crianças não. Elas ficam brigando, não, o microfone é meu, eu vou falar, eu que vou orar. Então, isso serve de lição pra gente, que a gente possa sempre querer estar nos trabalhos do Senhor, estarmos sempre ativos, né, no que nós vamos fazer, sempre trabalhando para a honra e glória do nosso Deus. E é sempre o exemplo que o pastor nos dá sobre a chama, né? Se ela está fora ali da fogueira, ela vai se apagando. Na fogueira não, todos juntos ali se aquecem, aquele fogo ele vai ficando mais alto, e enquanto você vai pondo lenha, ele não apaga, a não ser que você joga água, faça alguma coisa desse tipo, né? E, dando continuidade aí, nós vamos cantar o louvor pela fé. Então, hoje, a maioria dos louvores, a gente vai focar aí na fé. Então, hoje, estejam os seus ouvidos abertos para aprender aí o que o Senhor tem a nos trazer, sobre aí somente pela fé, e que nós possamos sempre buscar entendermos o real sentido da palavra e sempre buscarmos realmente exercer a nossa fé. Amém? Vamos lá. E o próximo louvor ele fala, firmeza na fé. E aí, essa música é do cantor, né, Marco? Você... Eu só tô entendendo. Mas é uma música
conhecida, então vou pedir aí para todos ajudarem, todos conhecem muito bem. Cante com a sua voz bem alta para nos ajudar, tá? E a música ela fala assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Então, aonde nós estamos colocando a nossa fé? Aonde a gente está se agarrando e colocando as nossas esperanças? Para que nós possamos todos refletir com relação a isso. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. O que nós possamos refletir também com relação a essa música, e ela fala, confio em ti. Então ele nos leva pelo fogo, nós não nos queimamos, ele nos cura. Então às vezes nós estamos passando por provações, estamos passando por dificuldades que ao nosso olhar a gente pensa, eu vou me queimar, eu estou me queimando.
mas Deus está nos curando, Ele está nos ensinando, que nós possamos sempre estar olhando pelo lado bom e sempre refletindo nessa questão do ensinamento. Amém? Escutas quando e acalma o meu pensar.
Boa noite, irmãos, com a paz do Senhor a todos. E nesse momento, como as crianças já estão aguardando, nós vamos dar a oportunidade, elas têm mais uma participação, tá? Aí logo em seguida, nós estaremos com aquela participação dos jovens, com os cartazes, né? Hoje, somente a fé. Então, as crianças têm essa nova oportunidade nesse momento para apresentarem, né, ao Senhor mais esse louvor, uma coreografia.
Louvado seja o nosso Deus, né? E antes das irmãs, das crianças, né, se retirarem para outra sala, como nós tivemos, foi ontem o dia dos professores, eu gostaria de orar por vocês, né? Tem nossa irmã Rosimeire, tem as irmãs que estão à frente aí, né? Fizeram pedagogia, gostaria que viessem aqui à frente. E nós queremos orar também, especialmente pela vida da nossa irmã Edilene. Ela foi promovida para coordenadora pedagógica e nós sabemos que é uma jornada difícil, é um desafio muito grande. Que Deus esteja abençoando. Então peço aos irmãos que orem por todas, que orem pela nossa irmã Edilene nessa jornada. E eu sei que Deus vai continuar capacitando, né? Chegou até o momento dessa promoção. Eu sei que ela fez jus a isto, né? E toda a capacitação vem do nosso Deus. De igual modo as irmãs que têm estado, né, à frente ensinando durante um bom tempo e continuam ainda ensinando. Então nosso desejo é que Deus continue capacitando e preparando as irmãs na continuação desta jornada, né? Enquanto professor ou professora, é para sempre, né? Já tem isso no coração. Sabemos que isso está no coração de cada uma das nossas amadas irmãs. E nós tínhamos antes o irmão Israel, que também é professor, mas não está aqui conosco. Mas, de um modo geral, vamos orar pelos nossos professores, tá? Vamos orar nesse momento, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, em especial, nós queremos agradecer pela vida de cada uma das nossas professoras, e por que não dizer professores, nesta jornada, ó Deus, nesta incumbência, nesse tempo de desafios tão grande, quando há a responsabilidade do ensino, quando há a responsabilidade de conduzir na busca de conhecimentos. Quero pedir, ó Deus, que continue a fortalecer, continue, ó Deus, a dirigir, a proteger e capacitar em todos os momentos. E nesta oração que fazemos, também de um modo muito especial, agradecemos pela vida da nossa irmã Edilene, nesta promoção, ó Deus, que recebeu, de tornar-se coordenadora pedagógica. Ó Deus, até aqui tem lutado, tem se esforçado também e tem recebido esta promoção. Pedimos a Deus que nesta nova jornada tu possas protegê-la, capacitá-la, dar condições emocionais, físicas, para executar muito bem essa tarefa, esta visão neste cargo, Senhor. E assim, de um modo geral, agradecemos pelos nossos professores e assim, ó Deus, por todos aqueles que são lecionados, ó Deus, que são conduzidos por eles. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não podem sentar, que Deus continue abençoando muito a todos os nossos professores, né? Então, nesse momento podemos ter os cartazes, depois eu tenho um outro motivo de oração que nós vamos orar. Muito bem, então, irmãos, os jovens podem subir. Nós estamos com uma participação, os irmãos estão nos acompanhando desde o primeiro culto de tema da Reforma Protestante. Nós estamos narrando a história da Reforma Protestante, então os irmãos têm acompanhado e hoje nós seguimos narrando a história de um dos personagens mais importantes da Reforma Protestante, que foi Lutero. Tá? Então, os irmãos acompanhem com bastante atenção um pouquinho da história. Nascido em Essen, Alemanha, no dia 10 de novembro
entrou na Universidade de Erfurt em 1502, recebeu seu diploma de bacharel em artes e em 1505 seu mestrado em artes, realizando o sonho de seu pai, que era minerador de prata, ingressou no curso de Direito. Em 2 de julho de 1505, uma forte tempestade com raios e trovões o aterrorizou, tanto que o levou ao chão, gritando: Santa Ana, ajude-me, e me tornarei monge. Santa Ana era a santa padroeira dos mineiros e das pessoas em perigo nas tempestades com trovões. Ele escapou da morte, acreditando ter vivido um milagre, e entrou logo depois no monastério, para a grande frustração de seu pai. Após se desentender com o pai, Lutero permaneceu no monastério e entrou para a ordem dos monges agostinianos. Ele buscava paz e salvação, expondo seu corpo a diversos castigos, mas a sua alma era agitada por incertezas. Foi ordenado ao sacerdócio em 1507, quando celebrou sua primeira missa. Em 1511, Lutero, com 28 anos, foi enviado em missão diplomática para Roma. Lá encontrou um papado corrupto e imoral. Ficou muito claro para Lutero que as pessoas iam até Roma para uma conversão da fé, que traziam predadores e presas. A igreja estava minimizando a importância do evangelho, a troco de dinheiro, gerando mal-estar no monge que esperava alcançar paz de espírito. Afundado em desapontamentos, ele teve suas expectativas transformadas em tristezas e retornou à Alemanha. Veja esses trechos extraídos das 95 teses de Martinho Lutero. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Um monge muito conhecido por sua devassidão e bebedeira era quem estava à frente da venda de indulgências, na Alemanha. Perspicaz, ele usava a poesia como método de divulgação. Por exemplo, quando a moeda soar, a alma do purgatório saltará. Ele afirmava que até os pecados apenas pensados seriam perdoados de antemão, através de carta selada, que ele mesmo distribuía. As promessas de perdão e de alívio não se restringiam somente aos vivos, mas também aos falecidos. O príncipe Frederico, o sábio, gabava-se de possuir 17.433 fragmentos de ossos de santos, que ele, infelizmente, chamava de meios de graça. A indulgência obtida por eles poderia chegar à cifra astronômica de 127.799 anos e 116 dias. O próprio príncipe acreditava que poderia proteger sua saúde. Lutero via nas indulgências um grande problema na igreja, mas a história não termina aqui. Muito bem, ao longo de todos esses 5 domingos, nós estamos refletindo sobre cada um dos pilares da Reforma Protestante, que são eles: somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória. E o tema do nosso culto de hoje é somente a fé. Aplausos ao Senhor, irmãos. Deus abençoe todos os jovens. E é assim, irmãos, 1517, né? Então temos a data aí para a Reforma Protestante. E nós tivemos outros 2 que foram mencionados, que já estavam lutando aí contra todas essas
comportamentos e imposições por parte da Igreja Católica, né? João Wycliffe, Jan Hus, e as 95 teses, então, fixadas ali no templo, nesta grande igreja na Alemanha. E são os pilares, realmente. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, né? Somente Cristo. E a glória somente ao nosso Deus. Irmãos, eu quero, nesse momento, orar por alguns pedidos que temos recebido durante o passar das semanas. E agora há pouco recebi mais um pedido. Os irmãos podem permanecer assentados. Nós vamos orar. Irmãos, a Bíblia, ela nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero reforçar a convocação para que os irmãos estejam nos nossos cultos de oração. Nossos cultos de oração, nós estamos cantando a pregação, né? E é o momento da oração. Então pedimos aos irmãos que venham nesses cultos, tá bom? Então não esqueçam. Eu vou orar e depois a irmã Stephanie vai reforçar um aviso e a irmã Elza também vai reforçar um aviso. A irmã Stephanie vai falar do dia 22 e a irmã Elza vai falar do dia 29, tá bom? Vamos orar, assentados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento, a nossa habitação, a nossa vestimenta e muito mais pela salvação em Cristo. Nós somos gratos a Deus porque novamente estamos na tua casa de oração para louvarmos a ti, Senhor. Até aqui nos trouxestes. Nós só pudemos chegar aqui porque o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe para este lugar maravilhoso. Nesse momento, ó Deus, eu quero pedir especialmente pela dona Cecília. Recebi esse pedido de oração. Ela está com câncer no pâncreas. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, venha restaurar esta vida, Senhor. Nós, ó Deus, confiamos no teu poder. Esse pedido nos chega e nós sabemos, ó Deus, que a manifestação do teu poder, da tua glória, acontecerá na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus. Continuamos a pedir pela Rosana, nós pedimos pelo seu Walter, pedimos pela Aline, pedimos pelo Paulinho, pedimos a Deus pelo outro Paulinho. Temos dois, a Deus, mencionados em estado de saúde e de doença. Nós colocamos diante do Senhor. E cada um dos pedidos que temos recebido, Senhor. Nesse momento também pedimos pelas eleições, ó Deus, no dia 30, continua a nossa incumbência. A tua palavra nos ensina a orar pelas nossas autoridades. E nós queremos orar por esse momento, por este dia, Senhor, que possa acontecer tudo segundo a vontade do Senhor. Nos dirija, nos capacita, Senhor, durante todo esse tempo desse compromisso. E colocamos assim diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Stephanie, irmã Elza, primeira irmã Stephanie, pode falar? Só lembrar aos irmãos que próximo sábado nós vamos ter o dia do Lava Rápido, da mesma forma que foi da outra vez. Então, das 10 às 4, mesmo que você não vá trazer seu carro, mas puder vir com a sua presença nos ajudar. E eu vou pedir para quem realmente for vir que também me avise antes, porque a gente quer fazer algo mais organizado e a gente está divulgando que tem aí a fé que vai receber vários carros, né? Então, que todos aí que sentirem esse desejo possam vir para nos ajudar. Irmãos, ainda nesse aviso, eu quero falar algo de coração. Os irmãos me conhecem e sabem que eu sou sincero, né? Eu sempre tenho levado o meu carro em Lava Rápidos ali de perto, né? Onde a gente mora. Mas, irmãos, quero confessar com toda sinceridade. A última vez foram os irmãos que lavaram. Ficou ótimo. Eu nunca tinha visto um carro tão limpo assim. Limpo e cheiroso. Sabe? Olha, valeu mesmo, sabe? Ao invés de dar o dinheiro para outro, também precisa, né? Mas já que há campanha, traga o seu carro, incentive o seu colega. Olha, a Leon, uma familiar, né? Lá na igreja vai estar lavando o carro. Se tiver bastante, aí a gente vai dar um jeito. Se tivermos problema com aquela
lavar, mas depois os irmãos pegaram de lavar, olha, ficou ótimo mesmo, tá? E eu quero, até estou aguentando um mês, recém, estamos lavando aquela lavada rápida, né? Mas aguentando aí mais essa semana para trazer para os irmãos mesmo lavarem, tá bom? Então tem esse momento importante da nossa vida, da nossa igreja. Também tem um aviso, que é dia 29 nós temos o rol das crianças. Então toda a igreja é convidada, mas não é só mulher, é para toda a igreja. Dia 29 às 15 horas, nós vamos estar recebendo as crianças que nós costumamos ir nas casas para estar recebendo, apolando essas crianças que nasceram. Então não vai ser nas casas, vai ser aqui na igreja. E também tirando do rol aquelas que já completaram 5 anos, tá? 5, 6 anos. Então eu gostaria da presença de todos da igreja, porque vai ter uma palestrante e fica feio, né? A palestrante chegar e não tem ninguém aqui, né? Então eu gostaria da presença de todos, tá? Dia 29 às 15 horas. Porque a palestrante ela pode vir, mas ela às 5 horas ela tem que ir embora. Então nós vamos começar exato às 15 horas. Então, muito obrigada. Muito bem. Então esses avisos assim de mais urgência que a gente vai reforçando o grupo. Tem o do dia 5 do mês 11, que é o chá da tarde das senhoras também. A palestra é sobre a beleza exterior e interior da mulher. Então eu gostaria também que aí as mulheres, né, se quisessem aí trazendo mais uma, tá bom? E aí uma moça pede para avisar que tem cantina, para os irmãos não irem embora sem descer lá. Muito obrigada. Irmãos, já aproveitando então para o dia 5 de novembro, nós vamos falar também os homens da nossa beleza, né? Também. Não necessariamente isso, né? Não necessariamente. Mas nós vamos ter o nosso encontro dos homens, tá bom? No dia 5 de novembro, no mesmo horário. O horário do dia 5, irmã Elza, reforçando? Irmã Elza, o horário do dia 5? Irmã Elza? Às 15 horas também. 15 horas, tá. Irmãos, nós vamos dar oportunidade para as contribuições. As contribuições vão acontecendo. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Logo em seguida, o irmão Ricardo vai agradecer pelas contribuições e o nosso irmão Eliseu já terá a palavra, tá? Para nos compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração, falando sobre fé. No domingo que vem será o nosso irmão André, falando sobre graça, tá? Paz, irmãos, tudo bom? Bom estar com vocês mais uma vez. Vou chamar meu grande amigo aqui, o Wellington Nito. Tá bom. E os irmãos podem soltar o louvor aí para a gente fazer essa parte de contribuição, amém? Que a vida dos irmãos seja muito abençoada e que prospere na casa de cada um e no coração esse desejo de ofertar, amém?
Seu. Eu conheço o sonho da rodada. Agora vai. Glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse momento de ofertório. Entregamos aqui de coração o nosso melhor para que essa obra prospere cada dia mais. Que cada um, que da forma que pôde, da forma que conseguiu contribuir, seja bem abençoado cada dia mais e que seja exponencial todo esse derramamento de bênção na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pela sua vida e só lembrando que temos ali os envelopes, né? Os irmãos podem colocar seus pedidos junto com a sua oferta, trazerem aqui à frente. Então, irmão Eliseu hoje tem a incumbência de trazer que Deus tem colocado no seu coração sobre a fé. Vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela vida do nosso irmão Eliseu. Nesse momento, a Deus, nós pedimos que Tu possas falar através dele e nossas almas, nosso coração preparados para entendermos, colocarmos em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz seja convosco, irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar a Deus, engrandecer o nome dele e poder falar do amor de Deus. Já louvamos e agora, mais uma vez, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Como já comentei, nós tivemos, veio à nossa mente, minha do pastor, para que pudéssemos trabalhar ao longo desse mês, né, falando sobre a reforma protestante. Às vezes nós falamos sobre diversos temas, mas alguns temas que são importantíssimos para a nossa fé, às vezes a gente não trata. Muitas igrejas passam batida, e a gente não. Nós estamos trazendo, durante todos os domingos desse mês, nós, além de toda a história, a fé, a Bíblia, a espiritualidade, ela já foi, esteve nas mãos das pessoas como símbolo de poder. E hoje não é diferente em algumas situações, porque muitas igrejas, muitas instituições ainda utilizam a fé, utilizam a espiritualidade como sinônimo de poder, né? E a igreja já esteve muito, muito atrelada ao Estado. Infelizmente, nós ainda vemos um pouquinho disso nos nossos dias, quando nós vemos, infelizmente, algumas igrejas que se atrelam a figuras políticas, e o objetivo não é só de participar no sentido de interceder, orar e influenciar positivamente a partir do texto bíblico, mas receber os benefícios que aquele político pode conceder para a igreja. Porque eu vou ajudar vocês. Então vamos votar nele, né? Às vezes nós não paramos nem para pensar se é uma pessoa íntegra, mas se ele vai nos beneficiar em alguma coisa, então você tem o meu voto. Ou seja, a igreja, nós estamos vendo nesse momento o quanto a igreja ela é detentora de um poder, a espiritualidade. E vemos o quanto que às vezes políticos utilizam a igreja como uma massa de manobra para que possa apertar o dedinho lá sem realmente refletir se a pessoa que nós estamos colocando lá é íntegro, tá? Mas esse não é o nosso tema. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque durante um tempo, um período da história, a igreja ela já foi sinônimo de poder atrelado ao Estado. Houve um tempo em que, imaginem os irmãos, houve um tempo em que as reuniões, né, que no caso eram as missas, enfim, elas eram conduzidas em outro idioma, no latim. Já imaginou se todo culto aqui, desde os louvores até que a mensagem estivesse falando em outro idioma que os irmãos não entendem? Qual o significado disso, né? Era uma espiritualidade vazia da presença. Não era uma espiritualidade realmente da transformação, porque a igreja não tinha o intuito de que, as lideranças eclesiásticas não tinham o intuito de que a igreja conhecesse verdadeiramente o que o texto dizia, porque senão elas iriam questionar o que a própria igreja estava fazendo. Infelizmente, a gente sabe que às vezes até o Estado em si não tem tanto interesse de que as pessoas, que nós sejamos pessoas inteligentes, pessoas que pensam. É muito mais fácil condenar uma massa de manobra. Vamos, todo mundo por ali, aí vai todo mundo por aqui. Mas as pessoas que pensam e que nadam contra a corrente, essas pessoas não são fáceis de ser conduzidas. Então, dessa forma, a igreja era a detentora de todo conhecimento.
Porque se vocês não entendem o que eu estou dizendo, não vai aprender nada. Não vai colocar nada em prática. Não vai nem poder questionar o que eu estou dizendo. Os bereanos puderam questionar ou verificar no texto bíblico o que Paulo estava dizendo, porque Paulo estava dizendo no idioma deles. Então, ou seja, a igreja tinha todo o poder. E a igreja tinha todo o poder, e não só isso, praticava tinha diversas atitudes que feriam o texto bíblico. E foi aí que algumas pessoas dentro da igreja católica percebeu essas divergências. E como nós já falamos aqui ao longo da história que estamos aqui, os jovens que estão narrando, como nós já falamos de John Wycliffe, que foram pessoas que começaram a perceber que alguma coisa está errada. Por quê? Porque tinham um pouco do conhecimento e conseguiam ler o texto no idioma em que estava sendo ministrado. Eram padres, eram pessoas que participaram, monges, pessoas que participavam da liturgia das missas, então tinha essa possibilidade. E foi aí que dentre eles, aquele do qual nós falamos hoje, iniciamos, agora nos próximos domingos vamos falar um pouco sobre ele, que foi Lutero, que se posicionou contra diversos apontamentos em que a igreja estava colocando sobre as pessoas. E uma delas, prestem bastante atenção, uma delas que ele colocou nas suas 95 teses, era de que a igreja estava dizendo que quando uma pessoa colocava a sua moeda dentro ali do gasofilácio, ou do local onde era colocada a oferta, automaticamente quando a sua oferta caía no fundo, a alma da qual você estava pedindo a Deus para que fosse libertada, ela seria libertada do exílio. Então, eles acreditavam que a moedinha que era colocada lá, você poderia libertar alguém que estava exilado, alguém que estava preso, a sua alma favorecia a sua salvação. O meu ato de ofertar, o meu ato de fazer, me conduzia à salvação. Como as pessoas sentem pela fé. E aí esse é um dos pontos que foi colocado por Lutero. E dentre os pontos que nós estamos colocando hoje é o nosso tema. E aí eu pergunto, meus irmãos, porque ainda hoje nós precisamos refletir muito sobre isso, porque essas condutas se manifestam no nosso meio. A questão é, a salvação é uma conquista apenas das obras? Ou seja, as minhas obras podem me conduzir à salvação? O fato de nós estarmos aqui na igreja, o fato de nós participarmos da liturgia do culto, isso por si só já me coloca como uma pessoa salva em Cristo? Ah, mas a salvação é resultado de uma parceria entre a fé e as obras. Não, Eliseu, só as obras, elas não me promovem, ou ela não me dispõe à salvação, não me traz a salvação em Cristo. Não abre a possibilidade de ser salvo em Cristo. Mas se tiver junto com as obras, aí vai. Ou a salvação é somente pela fé, independente das obras. Então, eu só tenho que ter fé. Eu tenho fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, eu não preciso fazer nada. Porque eu tenho fé em Cristo, então vou fazer o quê? Não preciso. Qual é, meus irmãos? Isso com certeza era questionamentos que haviam no tempo, mas as pessoas não podiam responder porque elas não tinham texto bíblico. E foi, como vocês sabem, e nós já falamos aqui, uma das pessoas que se posicionou, foi perseguido, Lutero foi perseguido, porque ele estava defendendo as suas teses. Foi pedido para que ele pudesse refutar e queimar as suas teses. Ele falou, eu não posso ir contra os meus pensamentos, porque eles são baseados no texto bíblico. E foi aí onde ele quase morreu, foi perseguido e teve que ficar preso, escondido para não morrer. Porque estava se opondo à fé, enfim, da igreja. E foi aí que ele começou, com a ajuda de outras pessoas, traduzir o texto bíblico. Então, uma das pessoas que teve parte para que o texto bíblico pudesse ter nas nossas mãos é esse que defendeu essas solas. E hoje nós falamos sobre as solas. E eu queria, de forma muito objetiva, por isso queria que os irmãos prestassem bastante atenção, que nós pudéssemos pensar em 3 pontos importantes, tá? Para um melhor entendimento desse tema. 3 pontos importantes para que nós pudéssemos entender qual é o papel da nossa fé em Cristo. Tá? Primeiro ponto, somos salvos pela fé, independente das obras. Somos salvos pela fé, independente das obras. O texto bíblico diz,
Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência da lei, ou não por algo que eu possa fazer. Ou seja, mesmo que nós observássemos a lei no sentido de nós obedecêssemos a palavra de Deus, seguimos a Cristo, participamos das atividades da igreja, enfim, irmãos, portanto somos declarados justos por meio da fé, não pela lei. Não é só praticar a lei, não é só praticar os ensinamentos que nós vamos ser salvos em Cristo. Prestem bastante atenção. Nós somos salvos não pelas obras que nós realizamos. Nós somos salvos pela obra que Deus fez por nós. Vou repetir. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos para Deus, nós somos salvos pelo que Ele fez por nós. Foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Deus enviar o seu Filho, que nos dispôs à salvação, e não o que nós fazemos. Não importa o que eu fizer, a salvação não estará à minha disposição sem a fé no sacrifício de Cristo. Deus entregou o seu Filho, Cristo morreu pelos nossos pecados, e a morte substitutiva de Cristo satisfez todas as demandas que a lei pedia que fosse cumprido. Os desejos e os reclames da justiça divina aconteceu com a morte de Cristo. Então é a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, que tornou a nossa salvação possível. Nada do que nós fizermos pode nos conduzir à salvação. Ou seja, a base meritória, ou seja, aquilo que me faz merecer ou me torna um merecedor, porque eu não mereço, mas me torna um merecedor da salvação, é o sacrifício que nos torna merecedores. Nós tomamos posse dessa oferta que Cristo nos dá através do seu sacrifício por meio da graça. E nós recebemos essa salvação que é gratuita, é de graça, pela fé. Nos tempos de Lutero, as pessoas se colocavam diante do Papa, e a gente ainda existe um pouco disso, dos monges, dos padres, e eles diziam assim: muito bem, para o seu pecado, ou para receber a salvação, você vai andar, fazer uma caminhada até lá, e aí depois quando chegar lá você vai ficar de joelho no milho durante tanto tempo, e estará à sua disposição a salvação ou do seu ente querido. Irmãos, tudo bem fazer isso? Se você quiser. A gente só não pode acreditar que isso vai promover, vai gerar a minha salvação. Porque, irmãos, o sacrifício já foi feito. O sacrifício foi realizado, e o sacrifício não foi em partes, o sacrifício foi completo. E essa salvação, ela é colocada diante de nós, e eu não tenho que pagar por essa salvação. Eu não pago para ser salvo, nem com as minhas atitudes, nem com o meu dinheiro. E naquele tempo, as pessoas acreditavam que o seu dinheiro, a sua oferta, pagava a sua salvação, ou das pessoas que dos seus familiares. Porque acreditavam, e em partes ainda acreditam, que a alma de quem morre, quando não tem a salvação, vai para o que chamam de purgatório, um lugar onde fica preso antes da condenação. Ainda estando no purgatório, existe a possibilidade de ser salva do purgatório. E como isso faz? Com a sua oferta, quando você ofertar. Quando você ofertar, você liberta a alma do seu ente querido do purgatório para a salvação e não para a condenação. Porém, irmãos, não há nada que nós podemos fazer. A fé é como a mão de um mendigo a receber um presente do rei. A fé é a mão de um mendigo para receber o presente do rei. Ou seja, nós somos um mendigo. Nós não merecemos a salvação. Nós merecemos a misericórdia de Deus pelos nossos pecados. Mas a fé no sacrifício de Cristo torna possível recebermos o presente de Deus, que é a graça, que é a salvação em Cristo. Existem muitas igrejas hoje que colocam sobre as costas das pessoas a carga da ação em prol da salvação. Prestem atenção. A ação em prol da salvação. Meu irmão, você quer ser salvo? Então vem na igreja. Ei, você quer ser salvo? Oferta.
Você quer ser salvo? Participa. Você quer ser salvo? E aí as pessoas começam a carregar essa carga sobre si de tantas atividades que ela precisa fazer para ser salvo. Ah, Eliseu, então não preciso fazer nada? É só a fé e eu não preciso ter nenhuma atividade, nem obra, nenhuma ação, nenhuma. Calma. Esse é só o primeiro ponto. A questão é que, se nós entendermos que a nossa estadia na igreja, o nosso cargo, a nossa atividade, a nossa participação nos conduz à salvação, não conduz. Não nos conduz à salvação em Cristo. Ah, mas eu tenho fé em Cristo. E por ter fé em Cristo, participo das atividades da igreja, é diferente. Porque nós somos salvos pela fé em Cristo, independente das obras. Não há nada que você possa fazer para te tornar um merecedor da salvação. Nada do que você fizer. Pode vir na igreja, pode ler a Bíblia, pode ajudar o seu próximo, pode fazer boas obras, pode participar de movimentos sociais. Isso é tudo muito bom, mas não acredite que é isso, ou que isso vai te conduzir à salvação. Não é isso que vai te levar ao céu, mas sim você ter fé em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, primeiro ponto, nós somos salvos pela fé, independente das nossas obras. Ponto. Não há nada que você fizer que vai te conduzir à salvação. Segundo ponto, meus irmãos, nós somos salvos pela fé, prestem atenção, nós somos salvos pela fé, mas não é a fé em qualquer coisa, é a fé nele. Entenderam? Nós somos salvos pela fé, não é só qualquer fé. Ah, tem o santo tal, enfim, eu tenho fé nele. Algumas culturas indígenas que têm fé e acreditam no sol, que acreditam na natureza. Outros acreditam, enfim, nas suas lideranças religiosas. Enfim, pode pensar em tudo que você possa ter fé. Algumas pessoas dizem que não tem fé em nada, não acredita em nada. Mas, irmãos, a pessoa que diz que não acredita em Deus, ela se torna o próprio Deus. Por isso que a Bíblia fala que tolo, bobão, você fala que não tem Deus, você é o seu próprio Deus. É pior ainda, seu tolo. Por quê? Porque você diz, não há Deus, eu não creio na existência de Deus. Aí eu vivo a partir do que eu quero fazer. Eu vivo a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é melhor. Eu tomo as atitudes baseadas em mim mesmo. Então, ou seja, eu me tornei o meu Deus. Eu sou o meu Deus. E maldito do homem que confia no próprio homem. Ou seja, se eu confiar em mim mesmo, irmãos, sou tolo. Vou quebrar minha cabeça, vou tropeçar, enfim. Então a fé não pode ser em nada e nem em si mesmo. Você acreditar em você, nas suas possibilidades, nas suas capacidades, enfim, na sua espiritualidade. Porque eu tenho espiritualidade no universo, eu tenho espiritualidade no humano, eu tenho espiritualidade naquilo que vem de dentro de mim. Pode ter fé no que você quiser. Mas se a sua fé não for em Cristo e somente em Cristo, infelizmente, a salvação não vai chegar para você. A salvação não nos é dada pela fé na igreja, nem em ninguém, a não ser pela fé em Cristo. Durante o tempo em que Lutero bateu de frente com a igreja nesses preceitos e colocaram as 95 teses, alguma das teses falava sobre a questão de que se dizia de que a salvação estava atrelada à fé na igreja. A salvação não está à sua disposição pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo. Existe, entendam, a igreja tem um papel importantíssimo, ministrado por Cristo a nós, para a nossa salvação, porque ajuda no nosso crescimento, na nossa transformação, na comunhão com os irmãos. Então, ela faz parte desse processo. Mas a sua fé e a sua atuação somente na igreja não te conduz à salvação. Existe salvação fora da igreja. Não existe salvação fora de Cristo. Assim disse Lutero.
Ah, então não preciso de igreja? Claro que precisa. Foi Cristo quem colocou à nossa disposição a igreja como seu corpo e um ajuntado de pessoas para que pudesse louvar, ter comunhão, se ajudar, se fortalecer e parecer cada vez mais com Cristo. Mas existe salvação fora dela. O que não existe é fora de Cristo, porque a fé na igreja não nos leva a nada. A fé em uma autoridade religiosa ou em uma imagem ou em nós mesmos não nos leva a nada. O que nos leva à salvação é a fé no sacrifício de Cristo. Amém? E não é uma fé só de sentimento intelectual. Não é uma fé que, eu acredito. Eu sei o que é a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não é só saber. Não é só saber. A fé precisa ser real. Porque, como diz Tiago 2,19, você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Ou seja, não basta só você dizer que acredita. Não basta só você dizer, verbalizar como algo sentimental que você acredita. Isso precisa ser uma crença em Cristo que promova a transformação em você. Mas eu acredito em Cristo como Salvador, ponto. A minha vida não representa nada do que Cristo é. Isso é só palavra. Tudo bem, você diz que crê que há um único Deus. Muito bem, até os demônios dizem que acreditam. E são salvos? A salvação está diante deles? Ou seja, não basta só verbalizar. A fé em Cristo promove a prática e transformação. E não pode ser, irmãos, uma fé só temporária. Apenas para as coisas do aqui e do agora. Aquela fé que nós temos, que nós acreditamos nas coisas. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé que eu vou conquistar aquilo. Eu tenho fé. Não é a fé do momento, não. Não é a fé para conquistar. Muitos louvores dizem isso, né? Nós estávamos buscando aqui o Rubens, eu, o Marcos, estávamos procurando alguns louvores que trouxessem a temática da fé. E a maioria dos louvores que nós encontrávamos falava sobre fé, mas é aquela fé que me produz a conquistar. Eu tenho fé que vou conquistar o impossível. Eu tenho fé que os meus sonhos vão acontecer. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. A fé é uma fé em algo por mim, é um amuleto. Eu acredito que esse amuleto que está atrás da minha porta, esse trevo de 4 folhas, ele vai me ajudar. Enfim, é uma fé vazia. É uma fé, essa fé, ela não é em alguém, essa fé é no meu, para mim, é para mim. Então não pode ser essa fé que é só em você. Não, eu tenho fé, não é essa fé. É a fé que produz e promove a salvação, é uma fé que produz e promove a transformação. Não é momentânea, mas é uma fé real. Durante um tempo eu tenho fé no sacrifício de Cristo. Mas agora eu estou meio afastado, aí eu não quero mais muito saber. Não, a fé que é verdadeira, ela nos conduz à salvação. Por isso que existem alguns pensamentos que dizem que a pessoa uma vez salva, para sempre salva. Mas em que sentido está atrelado isso também? É porque, tem até um louvor também que diz, né, que, uma frase que diz, não é bíblico, mas que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar não quer viver, porque uma vez que eu reconheci o sacrifício de Cristo de verdade, eu jamais vou querer. Porque quando disseram para os discípulos, todos estão indo, vocês também querem ir, o que os discípulos disseram? Mas para onde nós vamos? Se só você tem as palavras de vida. Depois que a gente realmente reconhece quem Cristo é e o que Cristo faz na nossa vida, a gente jamais quer se afastar disso. Quando uma pessoa te faz um bem muito grande, que te transforma a vida, te faz um bem tão grande que te dá a vida, era para você estar morto. Mas essa pessoa teve uma atitude que te concedeu a vida, você... Para sempre você vai querer estar em conexão com essa pessoa como sinal de gratidão. Você jamais vai deixar de auxiliar essa pessoa, de agradecer pelas pessoas, e se for necessário estar perto dela para poder responder ao que ela fez por você. Porque nada que você fizer vai realmente dar resultado e fazer diferença nisso. Porque o que ela fez foi maior do que tudo. Ela te concedeu a possibilidade de viver novamente. Ou seja, é uma fé que nos conduz à salvação. Muitos acabam confiando em Deus, mas quando precisam de um socorro. Mas terminando o problema, voltam novamente as costas para Deus. Essa é uma fé que se dissipa como uma neblina. Acontece, mas foi. Isso não é fé salvadora.
A fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. Tanto em Cristo e naquilo que Ele fez. É confiar somente nele para a nossa redenção. E queridos, a Bíblia ela é enfática quando diz em Atos 4, versículo 12. Vamos usar a nossa voz, vamos ler juntos. O que diz em Atos 4, versículo 12? Juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há mediador, irmãos. Não há um santo, uma santa, uma imagem. Não há uma pessoa. Não é nada que precise mediar a sua salvação. Porque é somente Ele. Ele é o mediador. E só nele há a salvação. Amém, meus irmãos? Que a nossa fé e o nosso amor estejam somente em Cristo. E o terceiro e último ponto. Nós somos... Prestem bastante atenção. Porque aqui já diz tudo. Nós somos salvos pela fé, ok? Somos salvos pela fé em Cristo. Só que nós somos salvos pela fé para as boas obras. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. E aí o texto bíblico diz, de Efésios 2, 8 a 10. Só um minutinho. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, irmãos, nós somos salvos. Não há nada que eu faça que me conduza à salvação. Primeiro ponto. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Segundo ponto, fé em quem? Fé em Cristo. Somos salvos por meio da fé. Certo? Isso não vem de nós. Não vem de nós. Ou seja, o que nós já falamos, não há nada que eu possa fazer que me dê essa salvação, me conduza a essa salvação. Por quê? Para que ninguém desfrutar dessa salvação que me aguarde, que me aguarda. Eu não preciso fazer nada. Não, irmãos. A questão básica e muito importante desse ponto é que nós somos salvos para as boas obras. A fé e as obras não estão em oposição, mas elas se completam, elas completam uma a outra. Ou seja, a fé é a causa da salvação. E as obras são a sua consequência. Mais uma vez, a fé é a causa da salvação. Ou seja, o que me causa, o que me gera a salvação é a fé em Cristo. E o que são as obras? As obras são a consequência. O que é consequência? Consequência é aquilo que eu faço, ou que eu ganho, ou que eu recebo a partir de uma ação. Então, assim, o que demonstra? Quais uma das demonstrações de que eu sou salvo em Cristo? Não seguir a Cristo, não fazer nada, ficar na minha casa, não vir à igreja, não amar os meus irmãos, ter comunhão com os meus irmãos, não ajudar o meu próximo, não contribuir para ajudar o meu próximo ou a casa de Deus, enfim. Irmãos,
Isso é consequência da minha salvação. Duvide ou duvidamos da salvação de alguém que se diz crer em Cristo, mas não tem nada de prática do que é o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho nos conduz a obras. O salvo em Cristo, aquele que realmente reconhece o sacrifício de Cristo e recebeu a salvação de Cristo, esse pratica as boas obras. Se a salvação de Cristo foi colocada à sua disposição e você é um salvo em Cristo, você vem à igreja, você tem comunhão com seus irmãos, com os nossos irmãos, você oferta na casa de Deus por desejo, não por obrigação, você ajuda o seu próximo, você ama o seu próximo, você ora pelas pessoas. Tudo isso, você busca praticar o que Cristo ensinou e ser transformado pelo que Cristo quer que sejamos. Isso é obras. Essas obras nos produzem ou nos projetam a salvação? Não, mas ela é resultado da salvação. Olha o quanto isso transforma a nossa mente, porque infelizmente muitas igrejas veem isso ao contrário. Você precisa ser salvo, e para você ser salvo, você precisa vir à igreja. Para você ser salvo, você precisa ofertar. Para você ser salvo, você precisa fazer. Ai, quanta carga tem nas minhas costas, mas o jugo de Cristo é suave. O fardo é leve, sabe por quê? Porque existe um peso nas nossas costas quando nós fazemos algo obrigado. Aquele trabalho que nós fazemos, ele é muito mais custoso quando nós somos obrigados a fazer. Eu tenho que fazer isso. Ai, como é chato, mas se eu quero fazer algo, se eu tenho o desejo de fazer algo, irmãos, é mais leve, é mais suave, eu tenho satisfação naquilo que eu faço. Então é por isso, irmãos, que o resultado da nossa salvação é as obras. O que demonstra que eu sou salvo em Cristo, o que demonstra que eu realmente recebi a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo, é aquilo que eu faço. Eu não preciso fazer para receber. Glória a Deus pelo que eu vou falar, porque só não pulei aqui porque, né? Mas assim, prestem atenção no que eu vou dizer aqui para os irmãos. Não é aquilo que nós fazemos. Não há nada que nós possamos fazer para ter a salvação. Porque Ele já fez tudo. Então, irmãos, prestem atenção, é ao contrário. Ele fez por mim, e o que Ele fez é tão grandioso e tão poderoso que não tem como eu não responder a isso. Não tem como eu não responder. A salvação não é... Então eu faço. Eu recebi a salvação de Cristo. Então, por receber a salvação, por receber algo tão grandioso e tão poderoso, é que não tem como eu não fazer. É impossível eu não servir a Cristo. É impossível eu não querer a transformação dele. É impossível eu não querer a comunhão com outras pessoas que partilham da mesma fé, se eu não for salvo. Se você, se eu, se nós somos salvos em Cristo, as boas obras estão em nós. As boas obras fazem parte de quem nós somos. Não há uma fé salvadora sem as boas obras. Somente somos salvos pela fé, independente das obras. Mas a fé que salva nunca vem só. Somos salvos pela fé, mas essa fé em Cristo, ela nunca vem só. Ela sempre vem acompanhada das boas obras. Não somos salvos por causa das nossas boas obras. Somos salvos para as boas obras. O fato de sermos salvos nos fazem pessoas diferentes, que pensam no outro, que tem empatia com o outro, que se coloca no lugar do outro, que cuida do outro, que ama o outro, que abençoa o outro. Nós somos justificados pela fé. Mas nós provamos esta justificação através das obras. Por isso, que como diz Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada das obras, de que vale? Não tem vida, é morta. A fé sem as obras é morta. Ou seja, nós entendemos que somente crer em Cristo e não ter obra nenhuma, será que é salvação? Porque a salvação, ela é pela e para as obras. Então, assim, a fé em Cristo, sem as obras, ela é morta. E somente as obras, sem a fé em Cristo, de nada vale.
A questão é, somos salvos em Cristo. E por sermos salvos em Cristo, nós somos projetados às ações, às boas obras. A verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. Quando as pessoas olham para nós, elas veem, não, aquele é um cristão. Por quê? Porque ele é diferente. Porque ele age diferente, porque ele é justo. Porque ele está em comunhão com outras pessoas, ajuda outras pessoas. Porque ele é uma pessoa boa. Então as justificações, as obras e as ações seguem aquela pessoa que é salva em Cristo. Essas boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Foram preparadas para que nós pudéssemos andar nelas após a salvação. De tal forma que o próprio Deus que nos salvou pela fé em Cristo, Ele, como diz Filipenses 2:13, é Ele quem opera em nós tanto querer como o realizar. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. É Ele quem opera em nós. Por quê? Porque Cristo entrou no nosso coração e nos deu a salvação. Então aí Ele opera em nós e através de nós o querer, o efetuar de acordo com a sua boa vontade. Não dá para dizer que tem fé no sacrifício de Cristo sem ser uma pessoa diferente, sem ser uma pessoa transformada. A prova. Sabe a prova real? Que a gente faz uma continha, depois tira a prova real para saber que se aquele resultado dá certo, então a gente faz uma segunda conta para provar o resultado da primeira. Ou seja, o que prova que nós realmente temos a salvação são as nossas obras, ou seja, é quem nós somos. A salvação é uma obra de Deus, desde o seu planejamento até a sua consumação. Ele planejou, Ele executou e consumará nossa salvação, que é recebida pela fé e demonstrada pelas obras. A salvação não pode ser pelas obras, pois se assim fosse, nós precisaríamos ser perfeitos. Se nós disséssemos que a salvação é pelas obras, nós precisamos ser perfeitos, para que a salvação pudesse ser pelas obras. Se nós não somos perfeitos, é que a salvação pode acontecer. Por isso que Romanos 3:10 diz para nós, como está escrito, não há nenhum justo sequer. Nós teríamos que ser perfeitos para ter a salvação através dos nossos próximos méritos e nossas próprias ações. Mas não, porque não há um justo sequer. Nós precisamos do justo para que possamos ser justificados. E caminhando para uma conclusão, como diz Romanos 3:23, e a Escritura chega a dizer que se guardarmos a lei, se nós guardarmos a lei e tropeçarmos no único ponto, nós seremos culpados de toda a lei. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado e quebra a lei inteira. Ou seja, não adianta, nós sempre vamos estar em pecados. Nós somos pecadores e é só Cristo quem nos redime e por isso só Ele pode nos conceder e nos conduzir à salvação. Ou seja, nós vivenciamos esse sinergismo, que sinergismo é a mistura. Esse sinergismo, ou seja, a ideia de que o homem pode cooperar com Deus em sua salvação, está em total desacordo com os ensinos bíblicos. Nós não podemos cooperar com Deus para a nossa salvação. Se você fizer alguma coisa, você vai estar cooperando para a sua salvação. Não, ela está posta. O que você faz é resultado da sua salvação. E isso prova se você é ou não um salvo. Por isso que o apóstolo Paulo é claro e enfático quando diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E ainda que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não são obras para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Então, para que fique na nossa memória e nós possamos não esquecer, guardem isso. Vamos falar todos juntos para a gente guardar? Vamos lá. Primeiro ponto, irmãos. Somos salvos pela fé, independente das nossas obras. Somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Somos salvos pela fé para... Amém, meus irmãos?
Nunca vamos esquecer. Mais didático do que isso. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e que a nossa fé em Cristo nos conduza a boas obras. Amém? Deus seja louvado pelos irmãos. Nós vamos concluir o culto com o último louvor. E esse louvor é um louvor de composição do próprio Lutero, né? Martinho Lutero, que fez essa participação tão importante na Reforma. Esse louvor é um louvor que foi escrito por ele e tem muito das solas dentro desse cântico. Amém? Castelo forte é o nosso Deus. Amém? Em pé, irmãos. Vou pedir para o irmão Ricardo vir aqui me ajudar também. Por favor. Pode vir. É uma música que a gente precisa de várias vozes aí para ajudar, para sair bem bonito. E vocês também. Vamos cantar todos juntos. Vamos cantar todos juntos. Quantos conhecem esse louvor? Amém. Então eu quero ouvir as vozes dos irmãos, hein? Vamos lá. Vamos todos juntos. Só um minutinho para o nosso baixista poder ligar ali, que ele é multi. Não esqueçam da cantina, hein, irmãos? Ó, o cheirinho já está subindo, hein? Vamos lá ajudar aí na obra do Senhor. E também já comer um lanchinho no final do domingo, né? Castelo forte é o nosso Deus, destruidor mais raro, com seu poder defende o céu, a sua igreja amada.
dia, ó Pai, que Tu possas nos levar em paz para os nossos lares, que essa semana seja abençoada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, corações silenciosos, encerramos.